Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, e sua mensagem era tão importante que ecoaria por centenas de anos. Ele trouxe um aviso sério e uma chance de mudança antes de um longo silêncio de Deus. Malaquias não tinha medo de dizer o que precisava. Ele desafiava as pessoas a olharem para o próprio coração, a abandonar as falsidades e a viver uma fé verdadeira. Suas palavras foram um chamado para deixar de lado a hipocrisia e a indiferença e se preparar para algo grandioso que estava por vir. Através de Malaquias, Deus deixava claro que ainda havia tempo para transformar a vida e renovar a fé antes que o silêncio tomasse conta. Malaquias ele não era qualquer pessoa. Ele foi o último mensageiro que Deus enviou antes de um longo silêncio, onde ninguém ouviu mais a voz de Deus por muitos anos, como se ele estivesse quietinho, só observando. Malaquias foi como um amigo que traz uma mensagem importante antes de uma longa espera, avisando que algo incrível estava para acontecer no futuro. Ele veio para lembrar o povo do amor e dos cuidados de Deus, como uma última carta que diz: não desistam, coisas boas estão a caminho. O nome de Malaquias significa meu mensageiro. Imagine que é como se ele tivesse nascido com uma missão especial escrita em seu nome, como se todos já soubessem que ele era alguém escolhido para levar uma mensagem muito. Malaquias ele não era qualquer pessoa. Ele foi o último mensageiro que Deus enviou antes de um longo silêncio, onde ninguém ouviu mais a voz de Deus por muitos anos, como se ele estivesse quietinho, só observando. Malaquias foi como um amigo que traz uma mensagem importante antes de uma longa espera, avisando que algo incrível estava para acontecer no futuro. Ele veio para lembrar o povo do amor e dos cuidados de Deus, como uma última carta que diz: não desistam, coisas boas estão a caminho. O nome de Malaquias significa meu mensageiro. Imagine que é como se ele tivesse nascido com uma missão especial escrita em seu nome, como se todos já soubessem que ele era alguém escolhido para levar uma mensagem muito futuro. Ele preparava o coração das pessoas, como quem conta um segredo emocionante e diz: algo maravilhoso está prestes a acontecer, estejam prontos. Malaquias também era um homem corajoso que não tinha medo de falar a verdade. Ele olhava para o povo e via que muitos estavam fazendo coisas erradas, como se estivessem fingindo ser fiéis. Ele foi até eles e disse que não adianta só parecer bom por fora. O que importa é ser sincero e verdadeiro no coração. Era como se ele estivesse limpando um espelho empoeirado para que todos pudessem se ver claramente e perceber onde precisavam melhorar. Ele queria que as pessoas voltassem a adorar a Deus de verdade, sem mentiras ou fingimentos. Malaquias trouxe uma mensagem direta e falsos em sua fé, fazendo rituais e sacrifícios sem realmente sentirem amor e respeito por Deus. Ele explicou que não adianta apenas seguir regras se o coração não está sincero e cheio de fé. Malaquias incentivava o povo a ser verdadeiro em sua adoração, mostrando que Deus se importa com a honestidade e o compromisso genuíno, e não com atos vazios. Malaquias também falou sobre a importância dos relacionamentos. Ele destacou que o casamento é um compromisso importante para Deus e que não deveria ser tratado com descaso. Muitos estavam se separando sem motivo, desrespeitando o valor da união. Ele explicou que Deus deseja fidelidade e cuidado, tanto com ele quanto com as pessoas que amamos. A mensagem de Malaquias sobre o compromisso no casamento mostrava que, assim como com Deus, devemos ser leais e responsáveis em nossos relacionamentos com os outros. Malaquias também denunciou a injustiça social que estava acontecendo. Ele disse que Deus se importa com todos, especialmente com aqueles que são mais vulneráveis, como os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Ele criticou as pessoas que exploravam ou maltratavam esses grupos, lembrando que a verdadeira fé se mostra na maneira como tratamos os outros. Para Malaquias, acreditar em Deus não era só sobre adorar, mas também sobre ser justo e bondoso com quem precisa de ajuda. Uma das profecias mais conhecidas de Malaquias é sobre o mensageiro especial que viria antes de Deus. Ele disse: eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho. Essa profecia se cumpriu séculos depois, com a chegada de João Batista, que anunciou a vinda de Jesus. Malaquias mostrou que Deus já tinha um plano e que tudo estava sendo preparado para algo muito maior. Essa mensagem era um lembrete de que Deus estava organizando cada detalhe para trazer esperança e transformação ao mundo. Malaquias também falou sobre um dia especial chamado o Dia do Senhor, um momento em que Deus traria justiça. Ele explicou que, nesse dia, as pessoas que agem mal seriam julgadas, mas os justos, aqueles que se mantêm fiéis, seriam recompensados. Esse dia seria como uma grande separação entre o bem e o mal, mostrando que Deus não se esquece daqueles que vivem com integridade. Mesmo falando sobre julgamento, Malaquias também trouxe uma mensagem de esperança, dizendo que esse dia traria cura e restauração para os que permanecem próximos de Deus. Malaquias ensinou que Deus deseja ser honrado em tudo, inclusive nas ofertas. Ele falou sobre a importância do dízimo,
que era uma parte das colheitas e rendimentos que o povo deveria entregar a Deus como sinal de gratidão e compromisso. Muitas pessoas estavam sendo desleixadas e não levavam o dízimo a sério, o que, segundo Malaquias, mostrava falta de respeito e confiança em Deus. Ele ensinou que dar com generosidade é uma forma de reconhecer que tudo que temos vem de Deus e que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Malaquias foi um verdadeiro profeta, ou seja, alguém escolhido por Deus para levar uma mensagem especial ao povo. Diferente dos líderes comuns, o profeta não falava o que as pessoas queriam ouvir, mas o que precisavam. Ele tinha a missão de ser a voz de Deus na terra, chamando atenção para os erros, alertando sobre as consequências e apontando o caminho certo. Malaquias cumpriu esse papel com coragem, desafiando a indiferença e a hipocrisia de seu tempo. Como profeta, ele ajudou o povo a perceber que Deus estava sempre atento e desejava um relacionamento verdadeiro, preparando todos para algo grandioso que estava por vir. Como o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias tinha um papel único e especial. Ele fechou uma fase importante da história bíblica, deixando uma mensagem de esperança e correção antes de um longo período de silêncio, onde não haveria outros profetas. Sua voz foi a última a ecoar até a chegada de João Batista, o precursor de Jesus. Esse tempo de espera, conhecido como período de silêncio profético, serviu para que o povo refletisse sobre o que Malaquias havia dito, preparando seus corações para o cumprimento das promessas de Deus. A missão de Malaquias foi essencial para abrir caminho ao Novo Testamento e a chegada do Messias. Além de confrontar o povo sobre seus erros, Malaquias trouxe uma mensagem de esperança que mostrava o amor inabalável de Deus. Ele disse que, mesmo com as falhas do povo, Deus não os abandonaria. A famosa promessa, "Retornem para mim, e eu retornarei para vocês", revela o desejo de Deus de restaurar o relacionamento com aqueles que se arrependem. Esse convite mostra que Deus sempre dá uma nova chance, valorizando o arrependimento e o desejo de mudança. Malaquias lembrava que, por mais distante que alguém estivesse, sempre existia um caminho de volta, onde Deus os acolheria de braços abertos. Malaquias também profetizou sobre uma transformação profunda que Deus faria em seu povo. Ele usou uma imagem poderosa. Deus refinaria e purificaria as pessoas como ouro e prata, tornando-as mais puras e fortes. Isso significava que Deus não apenas queria que elas voltassem para Ele, mas que também fossem transformadas por dentro, deixando de lado tudo que as afastava de uma vida de fé verdadeira. Essa purificação simbolizava o trabalho do Espírito Santo que, no futuro, ajudaria as pessoas a viverem de acordo com os ensinamentos de Deus, com um coração renovado e uma fé sincera. Uma das promessas mais conhecidas de Malaquias é sobre as bênçãos abundantes para quem confia em Deus e o coloca em primeiro lugar. Ele disse que, ao honrar a Deus com o dízimo e com a generosidade, as pessoas viriam as janelas do céu se abrirem, trazendo bênçãos tão grandes que seria difícil até de contar. Mas essas bênçãos não se resumem a coisas materiais. Malaquias ensinava que quem vive de forma fiel experimenta uma paz e uma satisfação que vem do próprio Deus. Essa promessa era um convite para o povo confiar e experimentar o cuidado divino de uma forma única e completa. Malaquias também falou sobre um futuro especial em que o sol da justiça se levantaria com cura em seus raios. Essa imagem poderosa apontava para a vinda do Messias, que traria luz e restauração, não só para Israel, mas para todas as nações. Esse sol da justiça era uma promessa de esperança e transformação, indicando que Deus traria uma solução definitiva para o sofrimento e a escuridão espiritual. Para os que aguardavam em fé, era a certeza de que Deus tinha um plano grandioso, que mudaria a história e traria cura para toda a humanidade. Malaquias encerrou sua mensagem com uma profecia sobre o profeta Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa promessa indicava que um mensageiro especial viria para preparar o caminho, chamando o povo ao arrependimento. No Novo Testamento, entendemos que essa profecia foi cumprida em João Batista, que preparou o povo para a chegada de Jesus. A profecia sobre Elias serviu para lembrar que Deus estava sempre planejando um resgate e uma transformação para o seu povo, mesmo nos tempos mais difíceis. Era uma promessa de preparação e alerta, chamando todos a se voltarem para Deus com sinceridade. Para Malaquias, o nome que ele carregava tinha um significado profundo: meu mensageiro. Esse nome não era apenas uma identificação, mas uma missão que ele cumpria com seriedade, lembrando a todos que ele não falava por si mesmo, mas em nome de Deus. Esse título mostrava que o papel de Malaquias ia além de transmitir palavras. Ele era um porta-voz de algo maior, trazendo ao povo os avisos e as promessas do próprio Deus. O nome Meu Mensageiro também nos lembra que todos, de certa forma, podem ser mensageiros de algo bom e verdadeiro, vivendo e compartilhando o amor e a justiça de Deus com o mundo ao nosso redor. A mensagem final de Malaquias desafia cada um de nós a refletir sobre nossa própria fé e compromisso.
Ele questiona se estamos dando a Deus o nosso melhor, vivendo com integridade e cuidando dos outros. Sua mensagem nos lembra que a fé verdadeira vai além de palavras e rituais. Ela deve transformar nossas ações, nossos relacionamentos e o modo como tratamos as pessoas ao nosso redor. Malaquias nos chama a viver com autenticidade, honrando a Deus em tudo o que fazemos e esperando com esperança a realização das promessas de Deus. Ele conclui sua mensagem com um chamado à renovação espiritual, deixando claro que ainda hoje somos convidados a viver essa mesma fé profunda e verdadeira. A mensagem de Malaquias também nos lembra da imutabilidade de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. Em um mundo onde tudo está em constante mudança, essa promessa traz uma segurança especial. Malaquias reforça que, mesmo quando o povo se afasta, Deus permanece fiel e está sempre disposto a acolher aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Essa verdade nos encoraja a confiar em Deus com todas as nossas forças, sabendo que seu amor, suas promessas e sua presença nunca falham. É um convite para que possamos ancorar nossa vida em algo sólido e eterno, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus estará ali, sempre o mesmo, sempre presente. Então, agora que você já conhece a verdadeira história de Malaquias, pense nisso. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, e suas palavras são como um aviso importante que ficou marcado para sempre. Malaquias nos lembra que Deus sempre se importa e que ainda há tempo para vivermos de maneira verdadeira. Mas, como ele mesmo alertou, devemos estar atentos, porque nunca sabemos quando o próximo grande momento vai acontecer. Fique de olho, porque essa mensagem de Malaquias pode te ensinar muito sobre fé, compromisso e esperança. Se essa mensagem de Malaquias tocou você e fez sentido, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Assim, você ficará por dentro de cada nova história e ensinamento que trazemos aqui. E, claro, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem também. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.